Vocês que nos acompanham no canal Estudando a Bíblia pelo YouTube. Aqui é o Anderson que fala com vocês. Ontem eu postei um vídeo falando sobre estudo bíblico, uma introdução bíblica e falando também sobre curiosidades. Geralmente eu quero fazer dessa maneira. No sábado eu quero postar um vídeo sobre estudos bíblicos e pregações, e aos domingos eu quero ficar postando vídeos sobre algumas polêmicas que a Bíblia nos traz, algumas aparentes contradições, esclarecendo alguns pontos de vista bíblicos, já que inúmeras pessoas possuem dúvidas sobre muitos assuntos da Bíblia. E hoje eu quero trazer um assunto sobre a criação. Moisés, grande patriarca de Israel, grande homem de Deus, maior profeta para os judeus. E a questão é, Moisés escreveu o livro de Gênesis completamente? Ele é o autor 100% do livro de Gênesis? Essa é a questão. Principalmente no relato da criação, do capítulo 1 ao capítulo 4. Realmente, foi Moisés que escreveu? E se ele escreveu, são conteúdos confiáveis? Era uma obra de ficção ou é realmente um conteúdo confiável? É isso que nós vamos tirar dúvida desse vídeo nesta tarde. Moisés ele nasceu no período do exílio egípcio. Os israelitas estavam lá no Egito, no Êxodo, estavam naquela terra sendo afligidos. Então, em Moisés, Deus levanta Moisés como grande libertador e legislador do seu povo. E Moisés, no deserto, ele começa a escrever a lei, o Pentateuco, como nós chamamos, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. E dentro dos 5 primeiros existe o nosso primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, onde vai nos contar as histórias, digamos que muitas histórias famosas da Bíblia Sagrada, inúmeras histórias famosas como o sacrifício de Isaac, José governador, as histórias de Jacó, Noé e o dilúvio, entre tantas e tantas histórias interessantes que a Bíblia nos conta. De Noé até José, digamos assim, do capítulo 6 até o capítulo 50, é até aceitável de acreditar, poxa, Moisés escreveu esses capítulos, porque já existiam registros históricos sobre essas questões, Então é fácil de aceitar isso. Mas do capítulo 5 para trás, ou do 4, melhor dizendo, para trás, como Moisés soube dessas informações da criação de Deus? Como Moisés soube das sequências do dia da criação? Como Moisés soube que o homem foi criado no 6º dia? E que o nome deste homem era Adão, e o nome da sua esposa era Eva, e que tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Abel e Caim. Como ele sabia disso? Se ele não era uma testemunha ocular da criação? Por essas perguntas que levam alguns teólogos, alguns eruditos das Escrituras a afirmarem que os personagens Adão e Eva não eram personagens reais, mas eram personagens fictícios, e que também a história da criação não seria uma história real, seria uma história fictícia, porque já que Moisés não esteve presente, não tinha como ele falar de uma história real para aqueles seus leitores. Então Moisés criaria, nesse caso, uma história fictícia que mais ou menos, para mostrar, pelo menos para os seus leitores, uma base de como o mundo veio a existir, de como o homem veio a existir. É isso que esses teólogos pensam. Mas será que é realmente dessa maneira como eles pensam, O que diz as Sagradas Escrituras sobre isso? O que diz o testemunho da Bíblia sobre essas questões? Em primeiro lugar, eu não quero me alongar muito no vídeo, então vou tratar primeiro da questão da ficção. Existem alguns versículos bíblicos que, se eu ler para vocês aqui, ele vai acabar logo com essa história da questão da ficção, tanto de Adão e Eva, quanto do início da criação. E quem falou essas palavras não foi outra pessoa senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou ler para vocês Mateus, capítulo 19, que tem um título acerca do divórcio.
No capítulo 19 de Mateus, alguém chega para Jesus falando a respeito do divórcio, perguntando se era lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo, como era na lei judaica. E olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, veja só, enfatize bem a palavra no princípio, macho e fêmea. O Senhor Jesus está mostrando que no princípio, quando Deus criou a sua criação, segundo o livro de Gênesis, Deus fez macho e fêmea. E ele cita o famoso versículo de Gênesis 3:24. Deixará, quando Adão vai e fala para Eva, agora essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Então Jesus está dando validade o início da criação e os personagens Adão e Eva. Então, portanto, Adão e Eva não eram personagens fictícios, mas eram pessoas reais. E a criação também não foi uma criação fictícia, mas foi uma criação real. Quer ver outro texto interessante que fala sobre o assunto? Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca do pecado original. O que ele vai fazer? Quando ele vai tratar do pecado original, o que ele vai dizer? Porque por um homem, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E depois ele vai dizer também que por um homem, que é o segundo Adão, Jesus Cristo, a vida reinou para nós e somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, se Adão fosse um personagem fictício, o pecado original não existiria e não teria efeito sobre a humanidade. O pecado original seria uma ficção, a natureza pecaminosa que a Bíblia nos fala que nós teremos também seria uma ficção e nós não seríamos atingidos por isso. Mas, pelo contrário, a Bíblia atesta que o pecado original é uma realidade, nossa natureza é tendenciosa ao pecado, isso também é uma realidade, e também é uma realidade que Cristo morreu por nós, anulando a culpa do pecado de Adão e nos justificando todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Também isso é uma realidade. E sobre a segunda questão, Moisés, então foi Moisés que escreveu? Sim, foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Existem inúmeros versículos que falam sobre essa questão, principalmente desse texto que eu falei acerca do divórcio, quando alguém fala, mas Moisés mandou repudiar, mas Jesus vai falar, não, mas ele falou isso por dureza do vosso coração. Então, até nesse momento, Cristo está atestando que Moisés ele é o autor de todo o Pentateuco, assim como muitos profetas bíblicos também falam sobre a questão, e os evangelhos sempre mostram isso. Não só a Bíblia, mas também o Talmud judaico, entre outras literaturas judaicas de referência, falam que Moisés é o autor do Pentateuco. Então, como Moisés é o autor se ele não estava presente? Nós, que cremos em um Deus sobrenatural, cremos que Deus pode revelar as coisas. Tudo que Moisés escreveu está correto e perfeito, porque existia uma testemunha ocular na época da criação. E essa testemunha ocular era Deus. E Deus não pode mentir e Deus não pode errar. Então, quem revelou a Moisés sobre a criação foi Deus. Então, está tudo bem, tudo perfeito. O relato de Gênesis é confiável. Então, não era ficção, Adão e Eva não era ficção. A história da criação não é ficção, mas tudo é verdade. Deus revelou a Moisés e deu tudo certo. Espero ter esclarecido a mente de todos que estão acompanhando esse vídeo. Que Deus os abençoe e lembre-se, só Jesus Cristo é o Salvador. Amém.